sou Italene Tiene, eu era vice-prefeita no governo Antônio da Costa Santos, Italene Tiene. Nós governamos juntos 10 meses, um programa que foi preparado com a participação dos moradores da população de Campinas. Portanto, nós estávamos iniciando a implantação de um programa que era do Partido dos Trabalhadores para a cidade de Campinas. Com o assassinato do Antônio da Costa Santos, em 10 de setembro de 2001, 9 meses depois que nós tínhamos assumido, eu assumi como prefeito. Um dos primeiros atos que o prefeito Antônio da Costa Santos fez com o presidente da Câmara na época foi subir numa escada de bombeiros e começar e retomar o funcionamento do relógio da torre da estação. Quando nós assumimos, 3 meses depois, passou aqui o último trem de linha de passageiros. Então foi assim uma despedida muito sentida. Ao mesmo tempo, ao começar a recomeçar o relógio a funcionar, foi um sinal para a cidade que Campinas ia recomeçar, ia resgatar sua história, ia resgatar sua memória e ia resgatar os seus patrimônios. E a começar pela estação, que passou a ser a estação, que era uma estação de trem, aqui passaram 5 ferrovias que saíram desse entroncamento ferroviário. Então, essa estação passou a ser utilizada como um ponto de cultura e de formação. A escola profissionalizante CEPROCAMP, ela nasce com uma proposta de revitalização do centro de Campinas a partir de todo esse complexo da Estação Cultura. Então, agora eu acho que a gente pode conversar sobre a proposta mais específica dessa escola profissionalizante Antônio da Costa Santos. Bom, eu em 2001 fui para a Secretaria de Educação com a Corinta, que era a secretária à época, né? E com a Fatiminha, que a Fatiminha era assessora, né? A Isalene, vice-prefeita do Toninho. E eu assumi uma assessoria na Coordenadoria de Ensino Fundamental. E no governo anterior, ainda do Fernando Henrique, tinha um projeto de construção de escolas de educação profissional. E esse projeto, ele foi retomado, ele teve continuidade no governo Lula, logo que o Lula assumiu em 2002. 2003. Ele foi eleito em 2002. Isso. E então, em 2001, Campinas foi uma das cidades selecionadas para receber uma escola de educação profissional, um centro de educação profissional. E para receber tinham 2 critérios. Um era um lugar para a escola ser construída. E o outro critério era ter um projeto, um pré-projeto, que precisava ser aprovado lá em Brasília, para depois disso começar a chegar o dinheiro para fazer o projeto e a obra ter início, essa obra propriamente dita que nós estamos agora. Então a Corinta me convidou para que eu compusesse a equipe que fez esse primeiro projeto, que foi o projeto que foi para Brasília ainda em 2001, para certificar a aprovação da vinda dessa escola para cá. Quando chegou no gabinete do Toninho e da Isalene essa discussão, logo o Toninho já disse que queria que a escola fosse construída aqui, utilizando esse espaço, porque, como a Isalene falou, ele sempre acalentou esse sonho
de revitalização do centro, especialmente aqui da Estação Cultura. Então, ele já tinha dito isso. E aí nós viemos aqui conhecer um pouco o espaço e fizemos um primeiro pré-projeto. Naquela época a gente trabalhava lá no Museu Dinâmico na Lagoa do Taparal, porque era um espaço que estava disponível para a gente fazer esse projeto, que tinha que seguir determinadas regras, era bastante detalhado. A gente teve uma assessoria de um pessoal de fora que estava mais acostumado a fazer isso. E aí, em 2001, final de 2001, aí nesse meio tempo, houve o assassinato do prefeito, Toninho, e já tinha a promessa de construção do Cefrocamp aqui, em setembro de 2001. E aí, a Isalene, logo no começo, depois do assassinato, já disse que essa escola receberia o nome Prefeito Antônio da Costa Santos. Então, quando esse pré-projeto foi aprovado em Brasília, aí teve início da elaboração do projeto propriamente dito, né? E foi um projeto muito cuidadoso do ponto de vista arquitetônico, que o Badaró que coordenou essa planta, porque a escola precisava ser construída dentro do galpão que já existia, as paredes externas do galpão, que já existia aqui. Então, isso tudo foi mantido e a escola foi construída dentro desse galpão. Então, foi bem difícil porque precisou usar o encanamento que já tinha, né? E ao mesmo tempo, fazer algumas adaptações, mas sem prejudicar essa estrutura, né? Que já existia, que precisava ser mantida e que o Toninho queria muito também, né? Que fosse mantida, era um compromisso que ele tinha como arquiteto, né? De revitalizar, mas ao mesmo tempo não destruir o que já tinha para fazer tudo de novo. Então aí teve mais um tempo que foi esse projeto e aí começou a construção efetiva, né? Aqui sempre acompanhada pela FUMEC. Naquela oportunidade, a FUMEC, ela não tinha educação profissional, ela só tinha educação de jovens e adultos. Só EJA. Então, para a gente poder receber o Ceprocamp pela FUMEC, a primeira coisa que nós tivemos que fazer, que eu acho que foi ainda em 2001, foi uma reformulação no Estatuto da FUMEC e aprovar na Câmara de Vereadores essa reformulação, porque é uma fundação, né? E aí criar essa missão para a FUMEC também de educação profissional, além de educação de jovens e adultos, porque no estatuto anterior ela só tinha educação de jovens e adultos. E isso viabilizou que a FUMEC administrasse o Ceprocamp e recebesse o Ceprocamp, porque sem essa mudança no estatuto isso não poderia acontecer. Então isso foi a primeira coisa que teve que ser feita para que a gente pudesse começar a obra. E aí, pela FUMEC, quem acompanhou o Badaró, né, que fez toda a planta, foi o Michel Sagala e o Nelson Brian, que eles acompanharam a construção, acompanharam a empresa que ganhou, né, e assim, que sempre tinha dificuldade, porque algumas coisas começavam a ser feitas e davam erradas, e eles que acompanharam. E aí essa construção, ela foi até rápida pelos desafios, né, que ela enfrentou, e a gente conseguiu inaugurar aqui a escola em setembro de 2024. 2004. Eu sou a Fatiminha, quando eu fui convidada para ir para o governo, Toninho Isalene, pela Corinta, eu estava como monitora, né, de educação infantil, no caso de creche, trabalhava com crianças de 0 a 6, que é um desafio também, né, tem que gostar muito da profissão, porque é uma coisa muito gratificante. E era um desafio para o nosso governo também na época, né, então eu fui convidada, compus a equipe, fiquei nesse tempo na educação infantil de 2001 a 2002, 2003, dentro da educação infantil, junto com a Josiane, que era coordenadora na época. E assim, essa história do Ceprocamp, nascendo ali na educação, junto com a FUMEC, a gente também tinha os desafios de, né, como era a educação infantil, a creche, que a gente sempre
né, foi para nós a creche para as mulheres trabalhadoras, ou a creche para a mulher, o direito da criança à creche, que foi uma das coisas também que vieram aqui para o Seprocamp, né, a ideia inicial, né, era ter a creche para estar atendendo esse público, né, de mulheres que vinham para cá, que pudessem vir para cá estudar ou se profissionalizar, ou mesmo as alunas, enfim. E isso foi uma discussão que a gente fez também dentro da educação, né? Eu acompanhei até um determinado ponto, que depois de 2003 a 2004 eu fui compor a equipe no gabinete, né, da então prefeita Zalene, e lá também acompanhei esse processo, né, do Seprocamp, até porque dentro do gabinete a gente também tinha, né, equipes junto com a educação acompanhando todo esse processo. Então a gente sabe que isso para nós foi muito, não é gratificante, mas assim, era um sonho que estava sendo, né, e que foi idealizado e que foi cumprido, né, em todos os aspectos. Acho que a cidade ganhou com isso na época, né, porque a revitalização do centro, como a Cris e a Isalene já falou, para nós estava na pauta e era importante. E esse espaço, né, era um espaço que vivia abandonado, né, era um espaço que era a estação ali, que já não passava, né, mais nada. Então, assim, totalmente esse galpão inteiro, totalmente, né, com pó, com madeiras, com... Então, assim, por que não revitalizar? Por que não aproveitar esse espaço? Né? E foi isso que a gente fez. Então, assim, é um espaço que eu acho que é um espaço que tem que ser mantido no sentido de, para a cidade, para a revitalização desse centro que a gente vê hoje em Campinas, e para as pessoas que também vêm, né, que querem se profissionalizar, que querem estudar e que não têm essa oportunidade. Porque eu lembro que na época a gente só tinha, né, Senac, SESI, eram outros órgãos que tinham esses cursos profissionalizantes e que as pessoas não tinham condições, né? Então a gente criou algo para que as pessoas pudessem ter esse acesso, né, ter essa inclusão. Então, assim, eu participei em duas etapas, né, mas, assim, ajudando nessa construção e ajudando também para que esse espaço, de fato, saísse do papel e se concretizasse como é hoje. Eu lembro que a gente sugeriu aqui para trabalhar no Seprocamp 2 coordenadoras pedagógicas que já trabalhavam com a gente lá no 9º andar, né? Que era a Josefina Carazato e a Mônica Martinez. E elas começaram a trabalhar aqui com o objetivo já de começar a criar os cursos e já dar uma estrutura e um movimento para os cursos aqui. E naquele primeiro momento, como tinha muita visibilidade o Seprocamp e também muita demanda, a procura era muito grande, a gente precisava fazer uma seleção. E nós tínhamos uma preocupação muito grande de fazer uma seleção, mas que fosse uma seleção que indicasse os primeiros colocados, aqueles que estivessem em menor situação de privilégio, né? Bem diferente do que a gente vê nas seleções, né? Que é quem tem a melhor nota, quem tem o melhor salário, né? E nós queríamos fazer justamente o contrário. Foi muito difícil a gente conseguir fazer um questionário, né, com essa pontuação que desse essa visibilidade. Então, de forma que ficaria em primeiro lugar na lista quem menos tivesse privilégio no sentido de ter uma menor formação, no sentido de ter um menor salário, de morar mais distante de outras escolas, da região central. Então, nós fizemos um questionário e um processo seletivo. Foi muito difícil, porque todo mundo pensa com a cabeça de fazer uma seleção a partir dos melhores, né? E que é muito fácil você pontuar assim. O difícil é você pegar no conjunto aquele que tem mais necessidade desse atendimento, que é o que a gente queria fazer no sentido da garantia da inclusão, né? Ou seja, primeiro aqueles que estão com mais necessidade de estudar, né? De
de ressignificar o seu aprendizado para poder ou fortalecer a profissão que já tem ou até ter uma outra profissão, né? Então, eu lembro que foi um trabalho muito difícil que a gente fez com a Josefine, com a Mônica, no sentido de pensar como que a gente ia arquitetar esse questionário, mas no fim deu certo, né? E foi bastante interessante ver esse primeiro funcionamento, né? As pessoas ficaram muito interessadas, era uma procura muito grande, circulava muita gente por aqui, gente que nunca tinha vindo para o centro, gente que não conhecia o centro de Campinas. Então, era muito bonito também ver a admiração das pessoas, né? Em poder vir para o centro, estudar numa escola dessa, bonita, nova, com tudo novo, né? Aquele momento foi um momento muito interessante, assim, de vislumbrar a efetividade da inclusão do governo do Toninho Isalene, e aí já na figura da Isalene, porque o Toninho tinha falecido, né? E a Isalene como prefeita, né? Então, foi um momento muito gratificante de poder colocar em prática o objetivo que a gente tinha no nosso programa de governo, mas que para você viabilizar efetivamente é muito difícil. Mas foi uma oportunidade ímpar que a gente teve e nós conseguimos. Ainda em 2004, quando a gente inaugurou aqui em setembro, o CEPROCAMP já funcionava, já tinham turmas funcionando, inclusive eles vieram para a inauguração. Foi legal. Muito bonito. Na verdade, quando a Cris fala dessa coisa das pessoas virem aqui, as pessoas conheciam o outro lado da cidade. A 13 de Maio, Glicério, próximo da Catedral. Essa parte mais de cima, até porque ela era, né, entre aspas, abandonada, então as pessoas, não, é um galpão sujo, o que eu vou fazer lá? A estação não funciona, não tem trem. Então as pessoas não tinham, né, não conseguiam entender a grandiosidade que tinha do lado de cá. E com o nascimento, né, do CEPROCAMP, isso fez com que as pessoas migrassem, tanto que, né, quem vinha de Hortolândia, quem vinha de outras cidades, não ia só na outra parte da cidade, conseguia vir até aqui e ver também a grandiosidade que é esse espaço de poder estudar, de poder se profissionalizar, né? E isso foi uma coisa que foi passando de um para o outro. Então, por isso que hoje, né, se atende um número grande também de pessoas, foi graças a esse incentivo lá atrás, a esse nascimento desse espaço, que fez com que as pessoas também tivessem acesso a esse momento, né? Não só esse momento, mas a profissionalização delas, né? Que acho que a grande maioria aqui deve ser mulheres, né? Sim, então, majoritariamente então, assim, as mulheres conseguiram ver que elas têm um outro espaço que elas podem ocupar. Essa proposta de inclusão, ela foi uma proposta de governo. E como programa nós tínhamos o orçamento participativo, do qual eu coordenei desde o início do governo. E mesmo a escolha do Antônio da Costa Santos e da Lequitiene como candidatos a apresentar uma proposta para a cidade, já tinha em mente, já tinha como proposta isso mesmo, um arquiteto que tinha na arquitetura a memória, a história, e conhecia a história de Campinas, e foi uma escolha do Partido dos Trabalhadores, a nossa candidatura, mas também foi uma discussão que nós fizemos, nós participávamos juntos de um projeto que era a Assembleia do Povo, uma assembleia que discutia as necessidades, principalmente da população periférica, e a proposta do orçamento participativo e de ser um governo inclusivo estava também nas nossas profissões, um arquiteto, um assistente social. Então, eu assumi a coordenação do orçamento participativo e a coordenação de todas as assembleias para discutir com a população mais distante, né, do centro da cidade, as propostas que eram as necessidades principais. E nós fazíamos a caravana da cidade. Então, depois de levantadas as necessidades, nós visitávamos todos os pontos da cidade. Toninho
fez isso no primeiro momento, porque nós entregamos o primeiro orçamento para a cidade no dia 5 de setembro. E ele participou no dia 7, que foi o desfile da independência e o grito dos excluídos, e foi assassinado no dia 10. Foi uma semana intensa de manifestação da participação do povo num governo que estava iniciando com muita esperança. E o ponto principal de começar a revitalização e de valorizar a história de Campinas, começando por esse ponto, na Estação Cultura, foi assim algo que apontou para a cidade muita esperança. E até hoje, quando as pessoas me abordam, o que se coloca é que havia governo na cidade, porque havia presença do governo na periferia. E havia um centro, mas que apontava, que recebia aqueles que moravam numa região mais periférica. Por isso, eu considero que esse projeto é um projeto que deu certo, porque ele permanece. E permanece com pessoas, com professores, com coordenadores que acreditam no projeto. E esse projeto de governar Campinas com a participação popular, com a participação das pessoas no orçamento, na decisão do orçamento público, é algo que precisa ser retomado. Precisa ser retomado, porque é nesse sentido que as pessoas realmente se sentem participantes. E tem, assim, valorização como pessoas cidadãs mesmo, que sabem do que estão participando. O projeto da estação como um todo, ele não foi assim valorizado por outros governos, mas tem toda a possibilidade de ser retomado. Mesmo que tenha uma proposta de retomar um trem metropolitano, a estação não pode perder esse caráter da escola, da formação profissionalizante, e não pode perder esse espaço de cultura, porque o trem tem que ser integrado nos outros terminais rodoviários, dos aeroportos. Então, é necessário que se tenha melhor aproveitamento do leito, do leito ferroviário que já existe, que tem espaço para isso, e que esse espaço continue sendo espaço público, porque à medida que ele passa a ser um espaço para especulação imobiliária, perde todo o caráter desse princípio inicial e do que está sendo desenvolvido até hoje. Acho que é importante também contar uma das partes interessantes do Ceprocamp, né? Que a gente viu naquela época que era importante que a gente tivesse um símbolo que marcasse o Ceprocamp, né? Assim, para a história e também para a divulgação do Ceprocamp, né? Por tudo isso que nós estamos falando, da dimensão dele, né? O espaço político que ele ocupou, tanto na cidade como no coração das pessoas, depois do assassinato do prefeito Antônio da Costa Santos, né? E aí a gente pensou como a gente ia fazer isso, né? E aí nós entramos em contato com o Walter Pomar, que na época era secretário de Cultura, e a Secretaria de Cultura ficava aqui na Estação Cultura também, do outro lado, né? Do outro lado desse prédio aqui, né? Então também foi uma das formas, uma tentativa, né, de revitalizar o centro, essa parte. Então o Walter trouxe a Secretaria de Cultura para cá. E nós, da Secretaria de Educação, trabalhávamos em muita parceria com a Secretaria de Cultura, né? Tanto pela afinidade temática de políticas sociais, né? Como também pela proximidade da Secretaria de Cultura aqui com o Ceprocamp, né? Pelo espaço aqui da estação. Então, nós tivemos essa ideia de fazer um concurso público para a escolha do logotipo do Ceprocamp. E aí nós fizemos juntos, né, Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura,
um edital, e aí a gente divulgou bastante, teve muita participação. Eu lembro, assim, que nós recebemos mais de 50 propostas, assim, muito interessantes, porque eram propostas de jovens, né, de estudantes, de pessoas, assim, muito interessadas mesmo, né, em registrar uma marca aqui para o Seprocamp. Foi uma participação, assim, bastante ampla. E aí nós fizemos um processo seletivo, a gente teve que escolher, né, foi muito difícil, mas nós juntamos pessoas da Secretaria de Educação e pessoas da Secretaria de Cultura, e aí a gente foi fazendo uma escolha por etapas, inclusive, porque eram tantas opções e tão boas, tão bonitas, assim, tão interessantes, né? E aí a gente acabou chegando nesse logotipo, que é esse que marca o relógio da estação, né? De uma forma estilizada e com umas nuances de cores que também nos remetem à Estação Cultura, né? Dos tijolos, do vermelho, né? Então, aí a gente chegou nessa formatação e nós ficamos muito felizes com o resultado. Eu lembro que a gente chamou o interessado na época que fez a proposta, era um estudante jovem também, ele foi premiado, recebeu um certificado, também ficou muito feliz com a escolha. Foi um momento também muito gratificante, assim, que marca uma história, uma parte bem bonita da história do Seprocamp. E uma história marcada pela participação. Então, né, desde o logo até os cursos, era um governo que tinha na sua proposta, em todas as ações, a participação, o envolvimento da população, dos jovens, dos estudantes. Eu quero falar uma coisa da obra, da planta. Legal. Que é uma coisa bastante interessante também. Que tem muito a ver com a cara do governo que a gente tinha de 2001 a 2004. Né? Era um governo que fazia uma gestão que olhava para o presente, mas que pensava no futuro também. E era um governo que usava o conhecimento, sabe? Então, a gente estava sempre pautado em cima de dados, em cima de informações científicas. E a gente sabia, como a gente tem hoje, que a gente estava passando por um processo de mudança da população. A pirâmide populacional, né, de número de crianças, de jovens e de idosos, estava mudando, e isso continua, mas há 20 anos atrás, essa mudança já sinalizava. Então, o Badaró, ele teve uma preocupação de fazer nessa escola espaços que fossem espaços flexíveis, que pudessem, a partir da mudança, inclusive das demandas, inclusive da necessidade da própria população, ser readaptado para que outras coisas pudessem ser feitas nos espaços. Então, ele tinha uma preocupação de fazer, por exemplo, uma sala de aula, um espaço que tinha comunicação com outra sala de aula, porque naquele momento, se fosse preciso abrir para fazer um salão grande, para fazer uma atividade, né, com idosos, por exemplo, isso poderia ser feito aqui nesse lugar, né? Coisa que você não pode fazer. Então, a construção de uma escola de educação infantil, ela é muito própria para a educação infantil. Quando você pega a região leste aqui, que mudou totalmente a idade da população, as escolas de educação infantil, elas são escolas que têm uma demanda muito baixa. E que a gente, inclusive, a Secretaria de Educação transporta crianças para frequentarem essa escola. Porque as gestões, elas têm um pouco essa marca de não pensar lá na frente, né? Atende uma demanda do momento, mas não pensa lá na frente que as coisas podem mudar e os equipamentos públicos precisam ter condição de acompanhar essa mudança para a gente não ficar com os equipamentos públicos aí sem uso, né? Porque não tem mais o que fazer com ele. Então, eu me lembro do Badaró com essa preocupação quando ele estava fazendo a planta aqui do Seprocamp, de fazer salas de aula que pudessem ser adaptadas para ser mais amplas em alguns momentos ou menores em outros momentos, e os laboratórios lá do fundo também que eles pudessem ser adaptados para outras salas.
A creche que a Fatiminha fala, ela foi pensada para aquela parte lá do fundo. E com o tempo, aquilo acabou virando laboratório, porque deve ter sido uma opção política, né, que a gente não acompanhou, porque já não era mais o nosso governo, e também deve ter sido uma demanda de criar alguns cursos, e aí usaram aqueles laboratórios. Então, foi muito legal, assim, eu acho que eu, pessoalmente, aprendi muito como gestora naquele período, com essa experiência com o pessoal que estava aqui cuidando da obra, que pensava no presente, né, em fazer algo para a gente poder atender a educação profissional de uma forma inclusiva, diversificada, e como a Isaline disse, com participação, mas que a gente olhasse também para um futuro próximo. E que, mudando a realidade da sociedade, essa obra pudesse se adaptar e atender também a sociedade a partir dessas mudanças. Então, foi uma experiência muito interessante e que ela está refletida nesse espaço, né? Quando a gente caminha e começa a olhar para as possibilidades de mudança de espaço, a gente vê como essa perspectiva está refletida nessa obra. E era uma das coisas que eu conversava muito com a Araquém, com o Padaró, com o Fábio, que eram os engenheiros que pensavam na cidade como um todo, os engenheiros, os arquitetos, que pensando no futuro, que as creches, que era uma demanda, nós tínhamos mais de 10 mil crianças, então que eles pensassem que o prédio da creche de criança agora pudesse ser prédios para serem usados por os idosos durante o dia, numa outra época. Não foi o que aconteceu, mas é uma proposta válida para hoje. E quando veio agora, há 2 meses atrás, a secretária das Mulheres da Inclusão e do Cuidado, lá, secretária nacional, nós temos essa proposta que os governos, desde o municipal até o federal, a União toda, tem que pensar na reutilização dos prédios públicos e principalmente os prédios públicos que estão abandonados. E aqui, então, o CEPROCAMP é um sinal de que está funcionando, de que ele é importante nesse lugar, mas tem que apontar também que todo esse espaço tem que ser utilizado como um espaço público e a serviço da participação e do cuidado e da inclusão das pessoas. Que tem acessibilidade, né? Fundamental, porque hoje a gente sabe também que além dessa coisa quando a gente fala de inclusão, a gente fala da inclusão como um todo, né? E a gente sabe que para uma pessoa ou cega ou cadeirante, ou, né, eu tenho que também ter essa acessibilidade. Então a gente percebe que dentro do espaço aqui, se alguém precisa, né, alguém precisa desse espaço, ele tem que ser acessível para essas pessoas, né? Então acho que isso é muito importante. A preservação do espaço para poder ter acessibilidade e inclusão das pessoas. Mas o refeitório, sim, ele foi pensado para ser um refeitório e também para ser um refeitório escola. Entendi. Para poder dar aula. Para poder dar aula lá. E era também pensado em fornecer alimentação para os alunos. Sim. A questão da refeição sempre foi porque os cursos, para incluir, tinha realmente que atender a população que ela trabalha ou que ela passa por aqui. Então, a questão da alimentação sempre, desde o início, né, sempre foi uma preocupação para que as pessoas pudessem estar bem alimentadas para ficar bem durante as aulas. Porque assim, no começo, a gente, as aulas começaram, a gente começou a criar, se oferecer alguns cursos, mas ainda a escola, ela tinha dificuldade, porque assim, a gente não tinha todos os equipamentos, a gente não tinha tudo que a gente precisava. Então, a gente começou a oferecer cursos
que usava menos equipamento, entendeu? Então Entendi. foi paulatino isso. Aí conforme o tempo foi passando, foi equipando mais, aí foi oferecendo outros cursos, outras possibilidades, né? Porque no começo a gente que equipou, a FUMEC que equipou aqui com carteira e tal, mas assim, para você oferecer um curso de cozinha, por exemplo, Sim. você precisa de outros equipamentos que na época a gente não tinha, demorou um pouco, assim, sabe? Tá. Para ter tudo. E aí ofereceu aquilo que na época estava... Na demanda que a gente Da necessidade. tinha. Eu não lembro o que a gente fez com essa coisa da demanda, mas a gente tinha alguma fonte que a gente consultou para levantar alguns cursos que inicialmente a gente propôs. Eu não lembro se eram os dados oficiais de IBGE, eu não lembro, mas eu lembro que a gente fez um estudo dos cursos de educação profissional que eram oferecidos aqui em Campinas e na região. E aí a gente viu dos cursos possíveis, os que eram menos oferecidos aos que não eram oferecidos. Nós começamos assim. Ah, legal. Nós começamos assim. E também dentro do que a gente tinha condição aqui de oferecer. Mas foi assim que a gente começou. Como vocês pensaram na contratação de professores? Seriam professores da rede? Da seriam um FUMEC. concurso próprio? Todos os professores da FUMEC. Seriam professores da FUMEC? Sim. Tá. Só que aí a gente já tinha feito o estatuto, então a FUMEC podia contratar professor para educação profissional. Porque antes da mudança do estatuto, a FUMEC só podia contratar professor para a EJA. Aí, depois da mudança do estatuto, então foi a contratação pela FUMEC. Tá. Com esses dois segmentos. Aí a FUMEC continuou contratando para a EJA e começou a contratar professor para atuar na educação profissional, com algumas formações das disciplinas básicas, por exemplo, professor de matemática, professor de inglês, de língua portuguesa, algumas disciplinas também assim mais transdisciplinar, né? Mas foi pela FUMEC, contratação pela FUMEC. Os funcionários também que vieram eram funcionários da FUMEC. Isso. A gestão da Tudo, FUMEC. tudo pela FUMEC. Tudo pela FUMEC. Mas a Josefina era funcionária da Secretaria de Educação. Ela era coordenadora pedagógica na Secretaria de Educação. Tá. A Mônica também. Uhum. Porque como a Secretaria de Educação, o secretário é o presidente da FUMEC, então tem essa interface no trabalho. Então, elas foram cedidas da Secretaria de Educação para iniciar a implementação dos cursos aqui. Falar da escola, assim, Eu vou falar para que mim eles também estão pintando faria, faz 20 anos, aliás, no ano passado eu até tive a oportunidade de entrar aqui no CEPROCAMP, que eu participei, né, da conferência da pessoa com deficiência da região sul, e aí a gente acabou usando um pouco esse espaço, além da Estação Cultura, a gente utilizou aqui, então eu tive a oportunidade de poder entrar, ver como é que estava. Assim, é diferente, né? É diferente no sentido que, assim, hoje eu sei que vocês, que o CEPROCAMP está descentralizado também, né? Então, antes, no início, era tudo aqui, então, assim, você não vê tanto, eu percebi que não tinha tanta rotatividade de pessoas, né, que nem tinha lá no início. E daí eu lembrei, por conta da descentralização, então as pessoas estão, né, nos polos, nos territórios, fazendo os cursos, que até facilita, né, para quem tem essa dificuldade, né, de vir de uma região do Campo Grande, do Ouro Verde, ou em outra região que é mais distante. Mas eu percebi um pouco isso. E assim, eu acho que o CEPROCAMP ele tem que continuar vivo. Essa história ela tem que continuar, né? As pessoas que passam têm que saber o porquê que existe o CEPROCAMP, né? Eu acho que a história está aqui. Então, não dá para a gente simplesmente dizer, tem um CEPROCAMP, mas é um centro profissionalizante. Não, ele tem uma história. E essa história tem que ser preservada. Eu acho que o recado é esse, que continue a preservação, a história desse espaço e que continue incluindo cada vez mais as pessoas aqui dentro desse espaço, que é um espaço
de acolhimento e de inclusão. É uma escola muito diferenciada, né? Sim, com certeza. E que seja multiplicadora mesmo. Eu também cumprimento essa iniciativa de descentralizar e cumprimento os professores, o quadro de especialistas que estão aqui dando continuidade e fazendo essa memória. Agradeço muito a oportunidade de voltar aqui no Seprocamp e voltar para contar a história, mas uma história viva, uma história que está presente. Então, meus cumprimentos e, ao mesmo tempo, agradeço a oportunidade de poder contribuir para que hoje a gente já pode contar a história. Sim. Agradeço a oportunidade, o convite. Obrigada, Andréia. Agradeço também a oportunidade de reencontrar a Fatiminha e a Isalene para falarmos do nosso governo de 2001 a 2004, ainda que a gente, sempre que pode, a gente fala dele, né? Mas é assim, é muito bom para nós, né? Poder falar de tudo que a gente fez e de tudo que a gente fez e que está aqui até agora como Seprocamp. Eu acho que o Seprocamp é um símbolo da esperança de que é possível fazer uma gestão pública diferente, é possível fazer uma gestão pública para todos, para todas, indistintamente, sem privilégio, que forma para a cidadania. Então, o caráter político do Seprocamp, ele é muito grande, ele é muito evidente. E o movimento que ele tem e também o espraiamento dos cursos do Seprocamp para outros lugares mostra essa importância do Seprocamp. E eu fico muito feliz de ter participado dessa história, junto com a Isalene, junto com a Fatiminha, junto com tantos outros colegas, né, que nos ajudaram e que até hoje a gente fala com muita alegria desse período, mas eu acho que mais do que a alegria do tempo da nossa gestão é ver que ainda hoje, 20 anos depois, o Seprocamp continua fazendo o seu papel social e político, de formar as pessoas, de incluir e de revitalizar o centro da cidade de Campinas. Então, isso mostra que é possível fazer diferente, como nós fizemos de 2001 a 2004, e é possível a gente voltar a fazer uma gestão pública diferente.